É uma alegria, querida igreja, irmãos e irmãs, nós nos reunimos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus, para aprendermos sobre o que Deus espera da gente como líderes de excelência, liderando células, liderando o povo de Deus. E líder é líder em qualquer circunstância. Deus está nos forjando para sermos líderes na nossa casa, sermos líderes de nós mesmos, sermos líderes na sociedade, no trabalho, na faculdade, onde Deus tem nos colocado, nos plantado, né? Então, que privilégio participarmos desse curso. Hoje é a nossa sétima aula, na verdade é a oitava reunião, porque a primeira foi a aula de apresentação, então, além daquela, tivemos mais 7, né? Estamos na reta final e é muito bom estarmos juntos. Eu quero convidar você para nós orarmos, para nós darmos sequência à nossa reunião. Se você puder fechar os seus olhos para nada te distrair. Senhor Deus, te agradecemos por esta noite, te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu, te louvamos, Deus, pela saúde, te louvamos pela energia, te louvamos, ó Deus, pela vida. É um privilégio viver e é melhor ainda saber que o Senhor cuida da gente, Pai. Queremos te louvar pela tua igreja aqui reunida, por aqueles, ó Deus, que se empenharam, que já estão aqui, por aqueles que estão acessando, que seja uma noite de aprendizado, seja uma noite de compartilhar, seja uma noite, ó Deus, de acréscimo do Senhor nas nossas vidas. Usa, Deus, esse sistema de Wi-Fi, de internet, usa, Deus, toda essa tecnologia para nos abençoar e que o teu Espírito Santo inspire cada vida que vai falar, inspire o time pastoral, nos inspire para que, iluminados pelo Senhor, possamos fazer a diferença. No nome do Senhor Jesus, é nossa oração com gratidão. Amém e amém. 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 Queridos, antes de entrarmos na aula de hoje, no tema novo, eu gostaria, combinamos eu e a pastora, da gente abrir para se alguém tem alguma pergunta sobre a tarefa e também sobre algo que ficou de dúvidas da aula passada. Eu tenho, por exemplo, uma pergunta que me foi feita e eu falei para a pessoa, olha, se você concordar, a gente refaz essa pergunta na aula, porque daí esclarece todo mundo, né? E aí, então, eu queria trazer esse questionamento dessa pessoa e gostaria que você me ajudasse a responder, construirmos juntos em cima de tudo aquilo que você já aprendeu, né? A pergunta é, pastor, mas essa ideia de agendar uma data de multiplicação de célula, isso não é errado, não é muito mecânico, não é muito autoritário, não é uma coisa meio que goela abaixo? Foi a pergunta que a pessoa fez, né? Nós lançamos o desafio para os líderes de células, e agora estendendo esse desafio para vocês como líderes em treinamento, e em breve líderes de células também, que a gente quer no mês de novembro deste ano, ou seja, até o final do mês que vem, que as nossas células sejam multiplicadas. E a gente gostaria de, quem sabe, no início de dezembro, fazer um culto especial de multiplicação dessas células, testemunhando a nova liderança e tudo que Deus tem feito. Então, essa pessoa fez essa pergunta, inspirado no que nós falamos a semana passada, da multiplicação da liderança, da multiplicação da célula. E aí eu queria abrir para vocês, e como vocês responderiam essa pergunta? Vocês acham que não deve ter essa ideia de uma data? Como que vocês reagem a esta fala, esse direcionamento que o time pastoral está dando? Alguém quer falar? Eu quero. Abraão? Eu passei por uma experiência de onde eu vim. O senhor sabe, eu saí, passei célula vivo 15 anos e voltei para o convívio da Metodista quando fomos inseridos no contexto de grupos pequenos e depois grupo de célula, né? Na experiência que eu vivi, a meta, ela soou mesmo como uma coisa, e eu não diria goela abaixo, mas eu diria como uma empresa. Na empresa, a gente estabelece metas, a gente diz, eu quero chegar ali ou lá, quero sair daqui e ir até lá, e se eu não tiver metas, qualquer coisa serve. Porém,
quando nós lidamos com pessoas, mas mais do que isso, ainda lidamos com o agir de Deus e a capacidade que a pessoa tem de se doar ao Espírito Santo, que a pessoa pode recusar também. Eu diria que isso continua sendo um paradigma a ser quebrado. Concordo que nós não devemos estabelecer metas como uma empresa faz, porque isso não é um negócio. Nós estamos lidando com vidas e vidas preciosas, mas, ao mesmo tempo, sem uma direção no sentido de alvo, nós também não somos nada. Por quê? Se eu tenho isso na minha vida secular para crescer, se eu determino que eu quero crescer, eu tenho algum lugar que eu quero ir. É um objetivo. Mas se eu não tenho, qualquer lugar serve. Então, a minha opinião pessoal é de que o Espírito Santo precisa dar direção sobre a questão da data. Concordo que ela seja importante, mas para que ela seja estabelecida, o Espírito Santo precisa dar nome e precisa dar um número. Porque se ele não fizer, não veio dele, veio da nossa mão. Ok? Legal. Por enquanto, acho que seria essa a minha participação. Legal, legal. Obrigado, Abraão. A ideia que o Abraão traz, então, meus irmãos e irmãs, alguém já disse que se a gente não sabe onde quer chegar, a gente nunca sabe se está no caminho certo, né? Se eu não tenho uma meta, se eu não tenho um objetivo, né? O que é uma meta? É um objetivo a ser mensurado. Como que eu sei que eu alcancei o objetivo? Quando eu tenho como mensurar, como eu tenho como medir. Então, a meta, ela é uma forma mensurável de se estabelecer ou de se avaliar um objetivo traçado, né? Então, por que nós estabelecemos uma meta? Para que todo o grupo saiba por que a gente está agindo, por que eu estou ensinando as pessoas a conduzir uma célula, por que eu estou desafiando as pessoas a um tempo de oração, por que eu estou falando da importância de ter o dia do amigo ou um evento que vai agregar pessoas novas na minha célula. Isso tudo, qual é o objetivo? É para cumprir uma meta. Agora, uma coisa que o Abraão fala que é extremamente importante, e a gente assina embaixo, a meta, qual é a motivação dela? Talvez o problema que alguns tenham é que, por exemplo, no mundo empresarial, a meta é para ter lucro, a meta é para derrubar a concorrência, a meta é para tirar outros do mercado. Então, a motivação na meta, ela é determinante para saber se o que eu estou querendo é de Deus ou não, se Deus vai usar isso ou não, né? Então, de fato, existem algumas igrejas e nós não somos melhores de que ninguém, não somos os especiais, então nós precisamos constantemente nos vigiar para que, ao estabelecermos uma meta, nós tenhamos o entendimento do porquê dela. Por exemplo, quem aqui é líder da clã, que são os líderes dos ministérios, todo ano, ao fazer o nosso planejamento, orçamento no começo do ano, a gente estabelece algumas metas. Por exemplo, aumentar 30% no número de membros alunos da escola dominical, resgatar X membros que estão afastados há mais de 5 anos. São metas mensuráveis. No final do ano, a gente consegue olhar para esses números e perceber se a gente atingiu o objetivo de ser uma igreja que cumpra o propósito de Deus. Então, a ideia de ter uma meta é para nós sabermos por que a gente está fazendo essas coisas, qual é o nosso rumo, qual é o nosso objetivo, e poder avaliar constantemente se a gente continua caminhando naquela direção. Alguém mais? Alguém acha, tem uma opinião sobre essa questão da gente estabelecer uma data e trabalhar com a multiplicação? Nós temos enfatizado que a primeira coisa que tem de se multiplicar não é multiplicar número de pessoas, nem é multiplicar anfitriões. A primeira dado, meta a ser multiplicada é a multiplicação de líderes, porque líderes multiplicados são a base para células multiplicadas e para tudo mais que vem, né? Alguém tem alguma
algum comentário, algum acréscimo, algum testemunho, alguma dúvida sobre essa ideia de a gente estabelecer uma meta mensurável com uma data? Eu estava conversando com uma pessoa, líder de célula, esses dias, e eu citei um exemplo. E com esse exemplo, eu fecho essa introdução, que é retomar o tema da semana passada, né? Vocês lembram, se você tiver com a Bíblia aí, Lucas capítulo 5 conta-nos a história da multiplicação dos peixes, que nós chamamos de pesca maravilhosa. Você conhece a história. Lucas capítulo de número 5. O que conta a história? Os discípulos estavam frustrados porque passaram a noite toda tentando pescar e não pescaram nada. E aí Pedro, junto com os outros discípulos, né, que até então eram pescadores, eles estão de manhã na praia limpando as redes, consertando as redes para ir descansar. Jesus chega com aquela multidão, pede o barco de Pedro emprestado, Pedro empresta, Jesus entra no barco para ficar numa posição um pouco mais distante e ser visto e ouvido por todos, e Jesus começa a pregar. E Pedro ali consertando as redes, ele fica ouvindo a pregação de Jesus. Quando Jesus termina de pregar, ele vira para Pedro e fala: Pedro, agora vamos pescar de novo, né? Lá em capítulo 5, verso 4, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quando Jesus fala isso, Pedro fala: mestre, trabalhei, não peguei nada, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Que palavra é essa? O que Jesus tinha pregado. Então, baseado no que o senhor pregou, sobre obediência, sobre multiplicação, a gente não sabe o que Jesus pregou. Eu vou lançar as redes. E aí você sabe que Pedro foi para as águas profundas, de novo, agora com Jesus, né? E o texto nos diz que, conforme Jesus orientou, Pedro lançou a rede, e o texto nos diz, querido, no verso 6, que as redes se rompiam. E aí a pergunta que eu fiz para essa pessoa que é líder de célula e faço para você: por que uma bênção de Deus vai trazer prejuízo para nós? Quando que uma bênção estraga as redes? Porque é o que aconteceu aqui. Deus deu uma bênção que foi um grande cardume do nada. E as redes que tinham sido consertadas agora estavam se rompendo. Então, sabe o que é a pergunta que eu faço aqui para a gente ir para frente, né, na nossa conversa? Quando que a bênção se torna problema? Quando que a bênção de Deus estraga as redes? Porque foi isso que aconteceu. O texto nos diz que quando aconteceu isso, verso 7, eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Então, queridos, atente para isso. Jesus deu um curso de liderança de célula. Jesus fez um curso ali, um conecta de líderes de treinamento para a célula. E quando terminou, ele falou: agora, gente, é hora de trabalhar. Aí Pedro falou: Senhor, não tenho experiência, estou cansado, não tenho agenda, mas baseado na tua palavra, baseado no que o Senhor ensinou no curso, eu estou indo de novo. O outro barco não foi. O outro barco ficou lá na praia. Por que as redes de Pedro estavam se rompendo? Porque o cardume que Jesus mandou era para 2 barcos, mas só um obedeceu. Então, quando a bênção se torna problema? Quando nem todo mundo engaja, quando nem todo mundo obedece. E aí, trazendo para a nossa realidade de célula, a nossa célula começa a crescer, é uma bênção, todo mundo está evangelizando, todo mundo está falando do amor de Deus, a coisa está crescendo, glória a Deus, que bênção. Só que chegou uma hora que a célula está com 25 pessoas, com 30 pessoas. Esses dias, uma pessoa chegou para um líder de célula e falou assim: olha, eu preciso que você cuide de tal fulano e beltrano. É uma pessoa que está chegando agora para a igreja e precisa de uma célula. Sabe o que aquela liderança da célula falou? Eu não posso receber mais ninguém na minha célula. Minha célula está super lotada, a minha célula não cabe mais ninguém, e se eu receber alguém vai ser uma imprudência porque eu não vou conseguir cuidar. O que quer dizer isso? As redes estão se rasgando
e os peixes estão pulando fora. Então, queridos e queridas, multiplicar célula é a bênção da gente poder não sobrecarregar a nossa liderança. Eu, como líder, se eu tenho um grupo de 15 pessoas na minha célula, é o nível de cuidado, de pastoreio, de exigência. Mas se de 15 vai para 25, porque se essas pessoas forem bem cuidadas, bem discipuladas, pastoreadas, elas vão trazer mais gente, isso é bênção. Aí com 20 pessoas ou 25 eu não vou mais dar conta. Aí eu trabalho o dia inteiro, eu estudo, eu tenho família, eu tenho filho pequeno. O que vai acontecer? As redes vão começar a se romper. Nós temos inúmeros casos desses na nossa igreja, de células que cresceram muito para a glória de Deus, mas só tinha um barco para fazer a pescaria. Então, uma coisa que a gente precisa entender, abrir uma célula, multiplicar uma célula, não precisa ser fruto de 5 anos de oração. Jesus já mandou fazer isso. Ah, pastor, mas se a gente abrir e não der certo, fecha. É simples, né? O ano passado nós tivemos uma liderança que mudou de Goiânia e não podia mais estar à frente da célula. Aí uma outra liderança surgiu. Alguém falou, pastor, mas essa nova liderança ainda não está preparada, essa nova liderança ainda não fez o curso, será que vai ser prudente? Sabe o que eu respondi para a pessoa? Eu falei assim, vamos tentar, se não der, a gente fecha. E, de fato, não deu. Aquela célula, depois de um tempo, a gente suspendeu as atividades. Então, meu irmão, minha irmã, para concluir essa introdução, o que eu quero dizer é que quando a gente estabelece uma meta, então qual que é o desafio? Se você, como líder de célula, ou o seu líder, sendo você líder de treinamento, e você já pode até conversar com ele sobre isso, vamos estabelecer terceira quarta-feira, quarta, sexta-feira de novembro, nossa célula vai multiplicar. A gente vai trabalhar com alvo e vamos todo mundo orar por isso, e vamos todo mundo pensar, vamos começar a fazer rodízio de célula para não sobrecarregar alguém por causa de uma célula como anfitrião, só uma pessoa. Vamos fazendo isso, vamos trabalhar com essa meta. Como Abraão disse, vamos trabalhar com esse objetivo. Agora, é óbvio que a nossa motivação não é ter 200 células, a nossa motivação não é ser a igreja que mais cresce no Centro-Oeste, a nossa motivação não é aumentar a arrecadação. Isso, se acontecer, é efeito colateral. O nosso objetivo é a visão que Deus nos deu da grande multidão do Apocalipse. O nosso objetivo é que os nossos queridos familiares, o nosso objetivo é que os nossos queridos colegas de trabalho façam parte dessa grande multidão. Então, se chegar em novembro e não der para fazer a multiplicação, não tem problema, a gente adia para janeiro. Mas nós trabalhamos intencionalmente para isso, né? Esses dias, na reunião presencial, eu citei esse exemplo, eu quero citar de novo aqui. O Fernando e a Elisângela estão aqui, são líderes da célula Elohim. O ano passado, eles prepararam o Anderson e a Suene, que também estão aqui, e o Ronaldo e a Natasha. Ronaldo e a Natasha para serem anfitriões, o Anderson e a Suene para serem líderes. Queridos, na última célula do ano de 2024, antes do recesso, a última reunião, nós multiplicamos a célula Elohim e criamos a El Elyon. Foi multiplicar e suspender as atividades. Eu já falei isso e repito. Eu achei que a estratégia não era boa. Eu achei que não ia dar certo, porque multiplicar a célula e não se reunir na sequência, eu pensei, não vai dar certo. Mas como eles já tinham trabalhado anteriormente, já tinha formado a ideia, já estava intencionalmente falando, ministrando sobre isso, orando, quando voltaram as células em janeiro, as duas voltaram bem e já estão pensando em multiplicar de novo, e já está com 9, 8 meses da multiplicação. Então, a estratégia, a intencionalidade é a gente lançar as redes, porque se só um barco lançar, vai sobrecarregar, vai rasgar as redes, esse líder vai chegar à exaustão e a célula vai chegar ao momento que vai parar de crescer saudavelmente. Então, eu quero concluir isso e passando a palavra para a pastora Rose, citando um versículo que, para mim, queridos, tem tudo a ver comigo e com você aqui.
Eu gosto muito desse versículo, quando o apóstolo Paulo fala que eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. É lá em Filipenses capítulo 3, né? Ele fala, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que não deram certo, que para trás ficaram, e eu prossigo para o alvo. E o verso 16 fala, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. Filipenses 3,16. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa é a 7ª aula do Conecta deste ano. Não pode ser só mais um curso teológico, um curso pastoral. Não pode ser mais teoria acumulada na nossa vida. Porque se for só isso, Jesus falou que aquele que ouve as palavras e não pratica é comparado àquele que edificou a casa na areia. Então, para pensar. Desde que esse curso começou 8 semanas atrás, quanto você já alcançou? Quanto você já entendeu da palavra? Quanto Deus já te revelou nos estudos, na leitura, nos vídeos? Então, nos testemunhos compartilhados. Então, se a gente terminar esse curso e eu e você não partirmos para uma ação de multiplicação dos nossos recursos, se a gente falar, vou esperar mais um pouco, esse texto não vai se aplicar em nós. Paulo fala, eu procuro a perfeição, eu busco alcançar o alvo pelo qual Jesus morreu na cruz por mim. E como que eu faço isso? Eu ando de acordo com o que eu já alcancei. Então, depois deste curso, você não pode continuar andando como andava antes, porque senão é sinal que você não alcançou nada. E você alcançou. A gente tem visto as provas, tem visto a participação de vocês têm alcançado e alcançado muito. Então, eu concluo essa introdução para a pastora continuar falando exatamente sobre isso. Andemos de acordo com aquilo que nós já alcancemos, trazendo para a realidade do nosso curso. Estamos agora pensando, temos aqui 80 líderes em treinamento. Agora, depois que terminar o curso, o que eu vou fazer, pastor? Vou esperar um novo treinamento ano que vem? Não. É igual corrida, eu treino, mas se eu não correr, se eu não for para a execução de alguma coisa, o treinamento ele foi em vão. Então, que as nossas células não gerem peso para os nossos líderes, que as nossas células sejam um espaço de bênção. E para isso, eu e você estamos aqui sendo preparados. Pastora Rose. Amém, pastor. Me ouve direitinho? Perfeito. E, amados, célula nós também geramos. E geramos primeiro dentro de nós, né? É como gerar uma vida. Talvez os homens não saibam como é gerar dentro de si, mas os pais geram no coração essa criança, né? A gente até fala, eu tô tendo esse contato com a Cecília aqui todos os dias, e o Arthur tá gerando a Cecília no coração dele. Então, essa multiplicação também tem que ser gerada dentro de nós. Então, pedindo para que o Espírito Santo gere esse amor, esse entendimento, essa realidade, para que quando essa criança nascer, quando essa célula multiplicar, seja alegria, seja motivo de alegria, de celebração, não só para a célula, mas para toda a igreja e testemunho para todos nós, né? Amém? Vamos continuar falando sobre os temas do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre consolidação e batismo. Consolidação talvez seja um dos temas que as pessoas têm muitas dúvidas de como fazer e talvez seja uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam. E como consolidar alguém? Como que você pega aquele diamantezinho bruto, sem forma e vai lapidando, vai enxertando, vai trazendo para perto? Como fazer isso? Não existe uma receita milagrosa, milaborante. Olha, 3 passos para consolidar, né? A consolidação perfeita. Não. Tudo isso a gente vai viver na prática. Queridos, quando se fala sobre a nossa vida, sobre aquilo que está acontecendo, que está fluindo, não existe receita. O negócio vai indo e Deus vai abençoando, abrindo portas. Mas nós podemos aprender
com estratégias. Podemos desenvolver estratégias, nos capacitar mais para esse serviço. Algumas igrejas aqui nós não temos, mas lá no Rio, a igreja que eu congreguei lá um tempo, ela tinha um ministério de consolidação. E eu acho perigoso a gente ter um ministério de consolidação, sabe, pastor? Porque talvez a gente vai entender que quem tem que consolidar é a pessoa que está lá no ministério, não sou eu, não é o outro. Então, a consolidação, ela precisa fazer parte da nossa vida, de toda a nossa vida. Então, eu sou um consolidador, eu sou uma consolidadora. E nós vamos falar sobre isso. Eu vou projetar aqui o slide. Peço que você preste bem atenção, fique bem atento. Se tiver dúvidas, pode mandar no chat que a gente responde. Se quiser fazer contribuições, só levantar a mãozinha. Se a gente não vê a sua mãozinha, você fala, por favor, me escolhe, que a gente abre o microfone para você participar, tá? O importante é que todos saiam dessa aula entendendo a realidade. Consolidação e batismo. Hoje nós vamos falar da parte 1 e a parte 2, a aula 7 e a aula 8. Então, você vai ter hoje 2 aulas numa só, olha que bênção. O tema principal é o cuidado e acompanhamento do novo convertido, conduzindo a integração na comunidade e ao batismo. A pessoa chegou na sua célula, ela não é de nenhuma igreja, ela não é batizada, ela não tem ainda os princípios cristãos enraigados no coração dela, nada. E aí, como que a gente faz, né? É sobre isso que nós vamos falar. Nós temos esses 3 textos aqui, eu vou colocar aqui no chat do grupo esses versículos. Mas João 17:12, ele fala que nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Porque Jesus, quando começou a caminhar com os 12, todos foram até o fim. Nenhum se perdeu. Em João 15:16, espera que eu acho que está projetando outra coisa. Ah, não, tá não. Tá certo, pastora. Tá no projeto João 15. Ah, tá. Eu vou colocar lá no grupo para a gente poder conseguir visualizar tudo certinho. Vou pôr aqui no chat, tá? João 15:16 fala assim: não me escolhestes a vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vos darei. Então, isso aqui faz parte do nosso entendimento de consolidadores. Quando nós entendemos que foi Jesus que nos chamou, foi Ele que nos designou para que possamos ir e dar frutos, e esse fruto permanecer. Essa permanência, ela é o caminho da consolidação. Quando falamos em permanecer, estamos falando em consolidação. Olha só que bênção. E tem o último versículo aqui. Pastor, o senhor consegue ler o último? Marcos? Que eu vou voltar a projetar aqui. Ai, Jesus. Aqui. Você está projetando esses 4, João. Agora você tirou. Eu vou... Não, lê para mim o último versículo, pastor. Fazendo um favor. Deixa eu abrir aqui. Atos 9... Não, pode deixar que eu abra aqui. Qual que é? Atos 9 ao 25. Ah, tá. Atos 9. Você tinha falado do Marcos. Espera aí que eu estou abrindo aqui. Atos 9. 9 ao 25. 9 a 25. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A Paulo, né? Falando de Paulo. Pastor, rapidinho. Não, lê esse não. Lê o Colossenses 1, 28 e 29. Esse a gente vai ler depois. Tá. Colossenses 1, 28 e 29. Está escrito assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim.
Amém. Amados, o Senhor, ele nos chama e ele nos capacita. E a parte da consolidação, ela exige de nós, é esforço, é cuidado, é ir, é se interessar, é fazer parte da vida das pessoas. E hoje nós vamos, quando falar sobre consolidação, nós vamos aprender um pouco com Ananias. E aí depois nós vamos ler Atos 9. Na verdade, a gente não precisa ler, você pode anotar que eu vou te contar a história sobre Atos 9, do 9 ao 25. Então, o objetivo dessa aula de hoje é entender a importância da consagração como parte essencial do discipulado, aprendendo a acolher, cuidar e integrar novos discípulos na vida da igreja. Então, eu tenho certeza que pode ser a dúvida de muita gente de como fazer isso, e nós vamos aprender juntos. Uma pergunta para você. Todo mundo está aqui, está me ouvindo, tenho certeza disso. Lembra aí, traz a sua memória quando foi que você foi consolidado por alguém? Quando você chegou na igreja, você chegou numa célula, não sei por onde você começou a sua vida cristã. Você que nasceu na igreja, mas talvez teve. Mesmo a gente nascendo na igreja, a gente tem que passar por um processo de consolidação também da nossa fé. Tenta lembrar quem foi a pessoa que te trouxe, que consolidou sua fé, que te trouxe para perto. Faz esse exercício aí. Por mais que você tenha aí 300 anos de metodista, de cristão, dá para lembrar. Lembra aí, o pastor tem aqui 60 anos de crente. O senhor lembra, pastor? Eu lembro sim. Você estava falando, eu estava na minha mente aqui, lembrando do Valdir, que foi quem me convidou para ir no encontro, e quando eu voltei, ele cuidou de mim, é, é, fazendo com que eu pudesse me inserir na vida da igreja, né? Por exemplo, pastor, não sei se era para falar tudo já, mas eu vou falar, né? Não sei se está na ordem aí, mas eu falava muito palavrão. Eu, antes de me converter, minha boca era muito suja, eu falava muito palavrão. E aí, quando eu me converti, não foi do dia para a noite que a minha boca se converteu, né? E aí, às vezes, eu estava naquela roda de jovens da igreja assim, e ao falar saíam palavras horríveis, né? E eu não percebia, porque eu não estava acostumado com esse ambiente diferenciado, né? E o Valdir ficava acalmando os ânimos dos outros, ele não me chamava atenção. Ele falava para os outros, não, ele é um fruto verde. Eu lembro dessa expressão que ele usava, né? Eu era um fruto recém-convertido, então era um fruto ainda que não tinha amadurecido, estava verde. Então, o Valdir me consolidou, fazendo com que as pessoas não me discriminassem ou não me afastassem por causa da minha boca suja. Amém pela vida do Valdir. O Valdir foi muito sábio, porque a nossa tendência geralmente é querer que as pessoas, no primeiro encontro dela, já mude tudo, sem passar pela maturidade. Então, o pastor lembra do Valdir. Na minha vida, passaram algumas pessoas por ela, que fizeram parte dessa consolidação da minha fé, né, nessa caminhada cristã, mas eu uso como exemplo uma das minhas irmãs, que fez parte desse processo de consolidação. Foi líder das crianças na parte de artes e tudo, e fazer parte daquele momento para mim, enquanto criança e me tornando adolescente, foi consolidando a minha fé, porque eu aprendia muito com ela. Então a gente ia para os ensaios toda semana juntas, voltávamos juntas, a gente conversava sobre as coisas, e ela ia me apresentando assim essa caminhada cristã assim, de servir a igreja, né? Sem contar também, claro, a minha mãe. Mas depois que eu voltei para a igreja, depois de desviar, eu tive que passar pelo processo de concertação. Não só de alguém que está retornando para a igreja, mas para uma nova igreja, que seria essa igreja. Então, também fui consolidada nesta igreja. Já era consolidada na fé, já sabia, já conhecia, mas fui consolidada nesse novo ambiente. E aí tiveram pessoas que fizeram parte da minha vida nesse novo ambiente. E aí eu cito a minha primeira discipuladora aqui na igreja foi a Giovana, a filha do pastor Ednei. E, então, foi muito importante para mim nesse processo de caminhada, de ser consolidada, de conhecer as pessoas. Eu nunca vou me esquecer, gente, que quando eu cheguei aqui, eu não conheci ninguém. E eu sempre fui a pessoa que ama ter amigos. Eu sempre fui muito amigueira. Tem gente assim que sobrevive bem sozinho, né? Eu não. Eu fico bem sozinho, não gosto, não.
E aí, quando eu cheguei aqui, eu falava, Deus, me dá amigos que eu vou gostar de estar junto, amigas para dormir na casa, porque eu vivi essa realidade na minha cidade. E eu achava que eu nunca ia encontrar. E eu cheguei aqui na igreja, eu falei, não, eu não vou me encaixar nos padrões, né? Não vai dar certo. E aí eu fui num Vigia e Ora, e logo o Vigia e Ora já não ia existir mais, ia ter a célula, eu fui na primeira célula. E acho que nas primeiras células que tiveram na casa da tia Eline, que era a anfitriã, era a Grazi, a Gia, filha do pastor, falou assim, olha, meu pai vai viajar, você quer dormir lá em casa comigo e com as meninas? E eu não as conhecia bem. E eu fui dormir lá. E foi tão legal, para mim foi tão bom, assim, foi resposta de oração. E nesse processo Deus foi me dando amigos. E esses amigos me ajudaram a ser consolidada na igreja. Porque por conta própria, sozinha, eu acho que eu não ia conseguir, não. Então Deus prepara pessoas. Então consolidar, e aqui eu gostei muito dessa frase, é ser o primeiro abraço de Cristo na vida de quem acaba de nascer de novo. É ser a expressão de Cristo para quem está retornando ou para quem está se entregando para Jesus. Pastora, e é interessante, me permita, o consolidar não é só quando eu levo um convidado para a igreja, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eles estão aqui, a Laiana e o Bebeto, né? A Laiana e o Bebeto são novos, foram recebidos agora por batismo mês passado, retrasado. Domingo, eles trouxeram os pais na igreja. E eles, como filhos, eles talvez não consigam fazer uma boa consolidação dos próprios pais, porque é aquela história, né? Um profeta é bem recebido na sua casa, já disse Jesus. Então, às vezes, tem pessoas na igreja que elas precisam de outros para consolidá-las. Então, assim, por isso que quando vem um visitante, a gente apresenta, a gente faz questão de que você observe. Porque que às vezes o pastor, a pastora fala, esse casal veio sozinho, eles moram no setor Bueno. Pô, se você mora no setor Bueno, já é alguém que você pode se aproximar. Volta um pouco o slide aí, pastora, só para lembrar o que é o consolidar. É o primeiro abraço, não é, pastor? Então, quando a pessoa vem na igreja através de mim, e é um convidado meu, ótimo, vai ser o meu primeiro abraço. Agora, se tiver mais gente para abraçá-la, isso vai consolidar, né? Por que uma pessoa volta na igreja? A pastora citou isso outro dia, não foi? O que faz uma pessoa voltar para a igreja? Não é o louvor, não é o sermão, são os relacionamentos dela. Se ela entrar e sair de uma igreja e não conhecer ninguém, ninguém sorrir para ela, ninguém olhar para ela, ninguém destacar que a presença dela ali foi notada, dificilmente ela volta. Agora, se ela entrar numa igreja que o louvor não foi bom, a palavra não foi boa, mas ela se sentiu acolhida, abraçada, ela tem potencial para voltar. Então, consolidar, pastora, é importante destacar isso. Não é só consolidar quem eu trouxe, não é só consolidar quem eu estou evangelizando, mas é consolidar as pessoas que estão na igreja, que são alvos do amor de Cristo e Deus quer amá-las através da gente. Isso é muito importante porque a nossa igreja ela tem um perfil que é o seguinte: algumas igrejas as pessoas vão a maior porcentagem pelas células. A nossa igreja não, nós somos muito mesclados quanto a isso. Temos muitas pessoas que vêm para a igreja pelas células, temos pessoas que vêm através de convite de outros que não estão em células necessariamente, mas que vieram por esse convite, de familiares. Muitos convidados vêm através de pessoas que ainda nem estão consolidadas ainda, mas que já gostaram, já convidaram alguém. E tem pessoas que vêm única e exclusivamente pelo Espírito Santo, que viu a igreja, que achou em algum lugar. E aí, pessoas que já conhecem a Jesus. Exemplo, nós tivemos muitas pessoas que mudaram de estado para cá, para a nossa igreja. Essas pessoas precisam ser consolidadas? Claro que elas precisam, mas elas já conhecem Jesus, mas a consolidação também, ela faz parte também de ser consolidada na vida da igreja, nessa vida em comunidade. Então, e aí, amados, vou aproveitar esse momento e vou fazer o meu desabafo para vocês. Quando nós chamamos os visitantes, pedir para eles ficarem em pé, em nome de Jesus, vai lá cumprimentar, vai lá abraçar. Eu não lembro um culto que foi, acho que foi pela manhã, e eu pedi para o convidado ficar em pé, e quase ninguém foi, eu acho que o pessoal estava tímido.
E aí eu falei, eu preciso lembrar os líderes, nem que você tem que atravessar a igreja, atravessa a igreja, vai lá, isso é tão bom. Isso fica marcado no coração deles, esse carinho, né? Esse aconchego, então é muito importante. E também consolidar as pessoas que o seu colega de célula trouxe alguém, e você está participando desse curso, você já sabe, você também é consolidador, você também tem que estar junto ali, né? A gente aprendeu na aula retrasada, de que nós precisamos apresentar outras pessoas de Cristo para essa pessoa que está chegando. Então, seja você essa pessoa de Cristo a ser apresentada em nome de Jesus. Amém. Pastor, olha aqui a Daiane, que é a nossa irmã em Cristo, que veio lá de Rondônia. Conhece, pastor, esse país, Rondônia? Ela escreveu assim: este consolidar foi extremamente importante para mim e para minha família quando chegamos em Goiânia. Exatamente isso. Obrigado pelo seu testemunho, Daiane. E assim, nós temos vários perfis de pessoas, né? Eu quero usar o exemplo aqui, e com todo respeito a Débora. A Débora, ela veio para a igreja através da Jennifer, né? A Jennifer, esposa do Carlos, fez o convite e ela veio. A Débora ainda não participa de nenhuma célula, né, Débora? Pela questão do trabalho dela, né? O rotina e tudo. Mas a Débora tá mais que consolidada. Mas por quê? A Débora, ela se fez ser consolidada, né, Débora? Ela participou, ela sempre está conosco nos gabinetes, né? Sempre está comigo, o pastor, tira dúvidas com a gente, participou do curso Mulher Única, se envolveu na mordomia e está servindo, se envolveu na comunicação e tudo. Ela assim, é aquele sonho de discípulo, né? Que a pessoa se abre completamente para a consolidação. E aí, nós fazemos parte desse processo de consolidação na vida da Débora. Mas existem outras pessoas que já não tem outro perfil, que ela precisa desse outro cuidado, de alguém que apresente, que vá e tudo, porque cada um vai ter o seu jeito. E a gente vai ter que saber lidar com esses diferentes jeitos das pessoas, sem desprezar, sem deixar de escanteio. Às vezes a gente cansa, né? A gente fala assim, ah, não, mas já tentei de tudo. Não desista, viu? Deus não desistiu da gente e não desistiu da pessoa, então a gente também não pode desistir. Por que consolidar? Primeira coisa, Jesus nos ensina a consolidar. Ele é o maior consolidador. Jesus não apenas evangelizou, mas ele cuidou dos que o seguiam, caminhou com eles e os formou. Então, aprendendo com Jesus. O porquê consolidar? Porque alvo não é apenas, o alvo não é apenas a decisão por Cristo, mas discípulos firmes e frutíferos, como a gente leu em João 15,16. Que eu vos chamei para que vá e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós precisamos gerar discípulos. A gente tem a parede aqui na igreja que fala que é discipulado, e eu espero que você já tenha decorado. Que discipulado é? O que é? Vamos ver quem aqui gente, quem aqui acerta que é discipulado, que tá na parede lá, eu vou dar um bombom. Pode pegar aqui na igreja. Que eu vou te dar um sneaker, que ainda é gostoso. Quem se arrisca, pode escrever no chat. O discipulado é... Pastor, vão perder um bombom, pastor. Depois, gente, vocês vão tirar uma foto daquela painel lá na frente do que é discipulado. Vocês vão decorar, viu? A tarefa para a próxima aula, pastor. A gente vai tirar ali, ó. Quem decorou o que é discipulado? Discipulado é quando uma pessoa espiritualmente madura conduz outra pessoa a uma experiência com Cristo. A gente acompanha e conduz outra também a viver esse mesmo nível de maturidade que a gente também tem. A consolidação também começa logo após a conversão, o momento mais sensível e decisivo da jornada cristã. Quantas pessoas, ao se converterem, vão lá, aceitam Jesus e depois não permanecem? Porque falta consolidação. É uma coisa que já foi alvo de muitas discussões entre nós, foi no nosso encontro face a face. Às vezes as pessoas chamavam muitas outras pessoas, né? Tipo, olha, vou pedir pro meu primo ir, que ele tá precisando, a fulana, a ciclana, que nunca pisaram numa igreja, nunca foram numa igreja. E aí, a gente sempre aceitava, né? Porque coração de pastor sempre cabe mais um. E acabava que no final as pessoas iam pro encontro, e quando elas voltavam, elas não permaneciam. E isso gerou sempre... Tá dando alguma coisa aí, pastor? Não. E aí, isso gerou sempre muito conflito, assim.
a gente precisa entender e fazer algo. E o que era o ponto das pessoas não permanecerem? Porque o encontro foi ruim? Nunca, foi maravilhoso. A pessoa chorou, a pessoa se abriu, a pessoa gostou, celebrou, veio pulando. Mas por que então? Porque não foi consolidada. Porque ninguém. Acabou que a pessoa que trouxe não cuidou, e aí a pessoa não estava inserida em uma célula, acabou passando. Às vezes a gente tentava, mandava mensagem, chamava e tudo, mas ela não conhecia mais ninguém. Então ela acabava que escapava pelos nossos dedos, né? Então, nós precisamos estar atentos a esse momento sensível da pessoa. Então, hoje, no nosso encontro face a face, a partir do último que teve, nós já começamos a trabalhar dessa forma, de a prioridade no primeiro momento para se inscrever é quem está nas células, porque a pessoa já está vindo de um processo de consolidação, que já está participando de ministérios. E se alguém quiser trazer alguém de fora, pode, porém, essa pessoa tem que se responsabilizar por ela, pelo discipulado. Então, tem que trazer e inserir ela para viver o discipulado, senão acaba que participou de. A gente crê que a semente ficou e a gente crê de fato que o Espírito Santo faz a obra, mas passou. Então, a gente tem que estar bem atento a esse momento das pessoas. E também porque é o tempo de fortalecer as raízes e dar os primeiros passos na nova vida. A pessoa está dando um passinho, está aprendendo a andar. Então, a gente precisa estar atento a isso e fortalecer e ajudar. Né? É o momento da pessoa criar raízes. Nós fazemos parte desse momento da vida delas. Caminhando, o que é a consolidação? A consolidação é um processo de cuidado e ensino que ajuda o novo convertido a permanecer firme em Cristo, compreender sua nova identidade e integrar-se à comunhão da igreja. Nós falamos de uma forma bem simplificada no início, que é a consolidação, que é o primeiro abraço de Jesus, né? Depois que a pessoa tem esse encontro com ele. Mas aqui, de uma forma um pouco mais detalhada, a consolidação é esse processo de cuidado e ensino. É cuidado e ensino, não é só nos preocupar como que você está e tudo, mas é ensinar a permanecer em Cristo, a compreender a sua nova identidade e integrar-se na comunhão da igreja. Uma pergunta. Se eu não estou integrada à comunhão da igreja, só venho domingo, não participo de nenhum ministério, não sirvo, eu vou conseguir consolidar com êxito? Porque nós vamos formar aquilo que nós somos também. Eu não vou conseguir, às vezes, formar alguém que seja super participativo, às vezes a gente consegue pela misericórdia de Deus, mas se eu também não vivo essa realidade, se eu também não estou entregue, não estou aberto, então nós precisamos também trazer essa realidade para dentro de nós. Aqui, a gente vai ajudar a pessoa a compreender a nova identidade dela. Como que está a minha nova identidade também? Eu entendo isso. Eu tenho essa clareza do que é essa nova identidade. Eu passei por esse processo? Passei. Então, eu posso viver essa realidade também da consolidação. Os aspectos essenciais da consolidação. Primeiro, cuidado pessoal. O novo convertido precisa sentir-se visto e amado. Pastor, leia para mim que eu vou tossir. Aspectos essenciais da consolidação, né? O novo convertido precisa se sentir visto e amado, através do ensino prático, ajudar a compreender o que significa seguir Jesus, integração, conectar a pessoa à vida da comunidade de fé, e acompanhamento, caminhar junto até que ela caminhe com outros, né? É interessante, meus irmãos e irmãs, que tem algumas pessoas que são muito boas em convidar para vir para a igreja. Isso é um dom. É o dom do evangelismo, é o dom do convite. Tem pessoas que são muito boas no convidar, mas elas não são tão boas no consolidar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é líder na igreja e falando sobre tal pessoa. Eu falei, olha, tal pessoa é uma bênção, que ela traz de gente na igreja é impressionante, mas ela não cuida das pessoas, até pelo próprio testemunho dela. E às vezes a pessoa fala assim, mas ser crente desse jeito eu não quero não, né? Então o consolidar aí, né, o arraigar aqui
os aspectos essenciais, é o cuidado pessoal, é tirar os carrapichos, é o ensino prático e integrando a pessoa e acompanhando, né? Esse é o desafio. Amém. Obrigada, pastor. Quer que eu tussa agora ou posso tussar? Não. Sim, pastor. Os enjoos acabaram para a glória de Deus, aí veio a sinusite, mas a gente está vencendo, rompendo em fé. Então, isso que o pastor falou, esses são os nossos aspectos da consolidação. Guarde no seu coração esses 4 pontos. Vamos aprender com o Ananias a consolidar. Eu não sei se você lembra qual que é esse Ananias. Tem alguns Ananias aí na Bíblia, mas tem o Ananias que morreu, esposo da Safira, e tem o outro Ananias que foi um instrumento na vida de Paulo. Então a gente vai falar desse Ananias aqui. Paulo, no capítulo 9 de Atos, vai contar a história de como Paulo teve esse encontro com Jesus. Paulo era um perseguidor dos cristãos, zeloso pela palavra, ele se considerava assim, né? O cara era top mesmo do conhecimento, no zelo, na religião. E ele perseguia os cristãos porque ele entendia que estava fora do propósito e eram tudo uns charlatões. E ele, no caminho de Damasco, a gente conhece bastante, né, essa parte do caminho de Damasco. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, só fala que ele caiu em terra. Se foi do cavalo, caiu das próprias pernas, não sabemos, né? Mas a gente prefere achar que foi do cavalo, né, que deixa a história mais emocionante. E aí ele tem esse momento, e aí Deus fala que alguém iria até ele e que ele ficaria curado, porque ele ficou cego ao se deparar com essa luz que veio através de Jesus, e ele entendeu que era Jesus. Ele ficou cego lá 3 dias, sem comer, sem beber, e Jesus fala com Ananias, fala, Ananias, vai até lá em tal lugar. Aí vem no capítulo 20, vai contar no capítulo 22. Ananias vai lá em tal lugar, Paulo, ele, perseguidor, ele precisa das suas orações, precisa da sua imposição de mão. Vai lá, faz isso, isso e isso. E lá foi Ananias. Ananias sabia da fama de Paulo. Na verdade, todo mundo sabia da fama de Paulo, porque Paulo ele era assim, famosíssimo em matar cristãos. E Ananias foi. Ananias foi, chegou lá, encontrou Paulo, orou por Paulo, foi instrumento de cura na vida de Paulo, falou com Paulo. Foi o primeiro contato que Paulo teve com o cristianismo, também foi através de Ananias. Então, Ananias foi aquele primeiro abraço de Cristo, após aquela iluminação que ele teve da verdade. E aí vamos entender as características de Ananias e trazer para a nossa vida. O que a gente precisa ter como consolidadores? Primeira coisa, Ananias ele era discípulo, ele vivia um relacionamento real com Deus. Ananias, ele conhecia Deus. Então, se eu quero ser um consolidador, eu preciso ser um discípulo de Jesus. Eu preciso ter esse relacionamento real e verdadeiro. A outra coisa, Ananias era um homem piedoso, um homem de oração e sensível à voz do Espírito Santo, tanto que ele ouviu o Senhor. Então, nós precisamos ser piedosos. A piedade aqui não é no sentido de a gente ter dó das pessoas, mas a piedade é no sentido de relacionamento, de obras de piedade, que são oração, Bíblia, né, momentos com Deus. Essas são as obras de piedade. Então, nós precisamos ser homens e mulheres piedosos, de bom testemunho, coerente na fé e respeitado. Nossa, Ananias, bênção de Deus nas nossas vidas. Então, nós precisamos carregar esse testemunho. Ananias, obediente. Ele foi mesmo com medo. Então, nós, como consolidadores, temos que ser obedientes, mesmo que a gente ache que não é para nós, mesmo que a gente ache que a gente não vai dar conta, mesmo que a gente ache que aquela pessoa talvez não vai entender, não vai gostar da gente, vai com medo, seja obediente à direção do Espírito Santo. E ousado na fé. Ele acreditou no potencial do novo convertido. Talvez, será que nós acreditaríamos em Paulo da forma que Ananias acreditou? Tanto que os discípulos, né, Pedro e a galera, deixou Paulo de escanteio durante muito tempo, porque eles não acreditavam que ele tinha sido, de fato, restaurado. E precisou de Barnabé,
o filho da consolação, pegar Paulo, trabalhar com Paulo, ficar com Paulo, para ser testemunha e testemunhar que Paulo de fato tinha se transformado, porque os outros discípulos ficaram, os apóstolos, né, ficaram com medo de Paulo. E também não tiro muita razão deles, não, pode acontecer. Então, nós precisamos ter essa ousadia de acreditar. Se você vai olhar para a pessoa que você está consolidando, você vai falar, gente do céu, a pessoa é viciada, ela é isso, ela é aquilo outro. Como que vai acontecer? Olha como Jesus a vê. E busca essa ousadia na fé, em nome de Jesus. O exemplo de Ananias, o Consolidador. Imagine um cristão de longa data chamado para discipular um ex-dependente ou alguém com um passado muito difícil. A pessoa matou alguém. Era um serial killer. O medo inicial é natural, mas a fé o leva a ver quem a pessoa pode se tornar em Cristo, não o que ela foi. Paulo era quase um serial, né? Ele matava cristãos, mas Ananias foi ousado. Então, atitudes práticas de Ananias e que a gente pode trazer para nós, enxertarmos em nós. Procurou Saulo, ele foi diligente, ele foi atrás. Ele foi. Colocou-se ao lado, proximidade. Tem que estar próximo, gente. Não adianta querer consolidar a distância, mandando mensagem uma vez a cada 2 meses. Chamou de irmão, isso demonstra aceitação. Você faz parte. Você é meu irmão, tamo junto. Foi o que o Valdir fez com o pastor Ednei. O pastor Ednei lá falando os palavrãozinhos dele, e ele tava lá, se sentindo aceito pelo Valdir. O Valdir tava cuidando dele para que ninguém ficasse o repreendendo nem o desprezando. Isso mostra aceitação, quando as pessoas nos aceitam e nos trazem para perto. Orou por ele, intercessão. E aí, amados, a intercessão não é só para o ministério de oração da igreja, não. Tem que ser, fazer parte de todos nós. Tem que interceder pelas pessoas. É orar na igreja aqui, ajudar, impor mãos, não sei o quê, mas também orar na sua casa, no seu momento de a sós com Deus, interceder por essa pessoa. Assim como Ananias fez, ministrou a palavra. Ananias ministrou a palavra, ou seja, edificação. Ele edificou a vida de Saulo através da palavra. E levou o batismo, integração. Ele passou por todos esses passos com Paulo. E assim nós também precisamos trazer para nós, em nome de Jesus. E os resultados da consolidação? A consolidação feita por Ananias produziu frutos poderosos. Saulo recuperou a visão, foi batizado, fortaleceu-se, recebeu, permaneceu em comunhão, começou a pregar e cresceu e gerou novos discípulos. Inclusive, Paulo, ele é um dos maiores apóstolos da Bíblia. Ele foi um dos que mais escreveu as cartas no Novo Testamento. Ele é considerado como um apóstolo fora de época, né? Fora do tempo, mas ele tem uma grande... Meu Deus, a expressão de Paulo na Bíblia, ela é muito grande. Nós hoje temos muitos reflexos do que é a vida de Paulo. A nossa teologia, ela é muito baseada em muitas cartas de Paulo. Então, nós vamos gerar pessoas que muitas vezes vão se tornar melhores que nós, e esse é o nosso desejo, né? Aplicação prática. O consolidador muitas vezes não verá a dimensão dos frutos, mas cada vida cuidada é uma semente de transformação que Deus pode multiplicar além do que imaginamos. Nem talvez você não veja esse fruto, mas está lá. A sementinha foi plantada e é nisso que nós precisamos crer também. Consolidação e batismo. O batismo é o primeiro ato público de obediência após a conversão. Então, nós precisamos ter essa ciência, essa certeza dentro de nós. Nós somos uma igreja que batiza as pessoas, entendendo que o batismo ele é um sinal da graça de Deus, dessa graça invisível que atua dentro de nós. Ela é essa representação dessa transformação que Deus causa em nós. E por que o batismo serve se ele for lá na minha casa escondido? Nós precisamos publicar e dizer, olha, eu sou de Cristo. Eu faço parte dessa aliança também. E aí o batismo ele é esse sinal de morte para a velha vida e o novo nascimento. Aqui a gente não usa tanto, né? Mas lá em Vilhena a gente brincava muito desse negócio de velho homem, novo homem. Não, é o velho homem falando. Não, agora é o novo homem, porque existe mesmo esse ponto de separação. Aquilo que é a velha vida e agora esse que é a nova. Então, o batismo, ele marca esse novo tempo nas nossas vidas. É o pertencimento à família da fé, quando nós somos inseridos nessa família, nessa realidade espiritual.
e o compromisso com Cristo, né? A gente gosta de usar, deixa eu ver esse aqui, se é o próximo slide, esse aqui. Assim como o casamento celebra o compromisso entre duas pessoas que já se amam, o batismo é a celebração pública de um relacionamento que já começou no coração. Eu gostei muito disso, porque nós temos aqui o símbolo da aliança, e a aliança, ela significa que nós somos casados, nós temos um relacionamento com alguém. Se eu tirar a minha aliança, eu vou continuar sendo casada. Eu vou continuar tendo o Arthur como meu esposo. Mas algumas pessoas não vão saber que eu sou casada. E aí pode gerar talvez algum desgaste para mim. Tanto que a minha aliança, a minha aliança original, ela ficou apertada porque enchei muito, a mão fica inchada, quase arrancou meu dedo, eu tirei e eu perdi minha aliança. E eu fiquei alguns dias sem aliança. E aí chegou perto de viajar para Florianópolis pro encontro que eu fui. Eu falei, amor, se eu não posso ir sem aliança, eu fui atrás de uma aliança mais barata, nem era aliança, é um anel, pelo menos para colocar aqui, porque eu não queria viajar, não queria estar sem aliança. Porque já dá o sinal, já mostra que eu tenho um compromisso com alguém. E o batismo, ele é isso, ele mostra, nós temos um compromisso com alguém, nós temos um compromisso com o noivo, com Jesus. E a função do consolidador nisso tudo é ajudar o novo convertido a compreender o significado do batismo. E aí, a gente vai falar de um ponto. Nós temos as aulas de novos membros, não temos? E muito boas. E há muito tempo existe essa classe, o pastor ministra e traz assim explicações esclarecedoras. Só que nós não podemos deixar só a cargo do curso de novos membros para que a pessoa entenda o que é o batismo. Não pode ser uma função só do pastor ou da pastora. Precisa partir de nós também. Eu estou acompanhando alguém, então eu preciso também ser instrumento de Deus para que essa pessoa compreenda o significado do batismo. E talvez a gente vai ensinar de formas teóricas, claro que quem já assistiu, acho que todos aqui assistiram a aula do pastor ou presencial online, sabe que é muito dinâmica, é muito prática, mas ainda assim é uma teoria. Ainda assim, ela está ouvindo de alguém que ela ainda não conhece muito bem. Mas caminhando com você, ela vai entender esse significado do batismo de uma forma prática, na realidade. Estimular e preparar esse passo com ensino e encorajamento. Encorajar a pessoa, vai ser muito bom, saber celebrar esse dia. E acompanhar e estar presente nesse momento como apoio espiritual. Pastor, enquanto eu tuço, fala da importância daquele momento que a gente tem com os líderes, que eu ia falar isso. É, enquanto a pastora tosse, deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguns pais nos procuram sobre o batismo, a confirmação do batismo dos filhos. E esse ano, por exemplo, o último agora, a Kelly e o PH trouxeram o filho João Lucas, que acho que tem 10 anos. E não existe nenhuma regra canônica que estabelece uma idade mínima. Para a pessoa se tornar membro da igreja, basta ela ter uma experiência, basta ela querer. E tem crianças que com 10 anos já estão muito mais maduras do que outras com 11, 12. Então, nós não temos uma regra falando 11, 12 anos. Mas o que eu oriento os pais? Se você que tem o seu filho de 10, 11 anos e ele está pedindo para ser batizado, está pedindo para se tornar membro da igreja, então tem um curso. Só que esse curso online, ele foi gravado para adultos, para jovens, para adolescentes. Um pré-adolescente não sabe ainda fazer isso. A linguagem. Então, o que eu recomendo? Foi o que a Kelly fez. A Kelly assistiu todas as aulas junto com o João Lucas. E à medida que eu falava uma palavra difícil, à medida que eu falava algo que o João Lucas não entendia, ela parava o vídeo e explicava. Então, qual que é a boa disso? Além dela aprender de novo, reaprender, ela estava traduzindo numa linguagem para o João Lucas. Agora, queridos, usando esse exemplo do nosso filho do ponto de vista da idade cronológica, qual a diferença de um recém-convertido? O recém-convertido é criança em Cristo. O recém-convertido, ele é tão ainda imaturo na compreensão das coisas quanto o João Lucas, que tem 10 anos de idade e nasceu na igreja. Então, assim como um pai e uma mãe precisa consolidar o filho no processo
dele se tornar membro, ser batizado, confirmar o batismo, eu também preciso fazer com os novos. O que a pastora está falando que é interessante? Gente, agora, por causa do mundo online, mudou. Mas antes da pandemia, eu tinha 15 reuniões com a pessoa na igreja. Muitos aqui participaram dessa época. Todo domingo eu estava com as pessoas me conheciam, eu conhecia cada um pelo nome. Só que, quando a pessoa termina o curso, ela é uma estranha dentro da igreja. Por quê? Porque ninguém se aproximou dela. Isso anterior à dinâmica das células, né? Quem vem através da célula já tem esse processo. Mas a pessoa que não vem através da célula, se alguém não abraçá-la para consolidá-la, não vai conseguir. A Daiane colocou aqui no grupo, né? Esse cuidar de pessoas no chat. Me lembro do pastor Ednei, quando em 2020 nós chegamos em Goiânia e o senhor nos ligou, se apresentou a nós e mesmo sem nos conhecer pessoalmente, começou a cuidar da gente. Agora, queridos, isso é uma função pastoral. Mas quem pastoreia não é só o Ednei e a Rose. Você está sendo preparado, se ainda não faz isso, para pastorear as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Então, esse testemunho da Daiane, de ela ter alguém ligar para ela, alguém se apresentar, alguém falar, anota o meu número de telefone, o que você precisar, conta comigo. E a hora que ela passar uma mensagem, a gente responder e caminhar junto, isso é consolidação. É pegar um filho que está com 9, 10 anos de idade e ele vai participar da classe de novos membros e você ouve a aula com ele para traduzir aquilo que é de difícil compreensão para a linguagem dele. É isso que a gente faz com o novo membro. É isso que a gente precisa fazer com o recém-convertido que está chegando. O cara pode ter 40 anos de idade, mas de fé, ele é um recém-nascido. Ele precisa de alguém que caminhe com ele. Tô viva, gente. Quase que o Marcelo chamou o SAMU aqui, pastor. E aí, só para atender ao pedido da pastora Rose, muitos aqui já participaram. Isso. Quando a pessoa vai se tornar membro da igreja, ela faz o curso, e durante o curso a gente estimula a procurar uma célula, se ainda não for, tudo mais, tal. Aí, olha o que a Ludmila falou, o Belone e a Thaís foram quem nos receberam na igreja. Quando a Ludmila e o Ricardo chegaram, Belone e Thaís foram os que consolidaram ele. Olha a importância disso, né? Quando a pessoa na turma de novos membros, ela é estimulada a se envolver com a célula. Mas na última reunião antes do batismo, eu faço uma reunião presencial, converso individualmente com os candidatos, e aí eu escolho para a pessoa, caso ela não participe, eu indico uma célula para ela. E aí eu peço para ela escolher um ministério que ela vai participar. De acordo com o perfil dela, eu explico o que são os ministérios, e a pessoa fala, eu quero entrar no Ministério de Louvor e quero entrar na célula Elohim, que eu moro lá na região dos Jardins, tal, ali, e eu quero... Tá ótimo. O que eu faço? Eu chamo, no dia do batismo, nós fazemos uma reunião com todos os novos membros e com os líderes dessas pessoas. Então, no caso desse exemplo, eu chamo a Keila e a Laure, que são líderes do Ministério de Louvor, chamamos o Fernando e a Elisângela, que são líderes da Célula Elohim, e nessa reunião, no domingo de manhã, antes do batismo, nós apresentamos Fernanda e Elisângela, Keila e Laure, esse casal aqui, essa pessoa está entrando na sua célula e no seu ministério. Qual que é o objetivo? Que esse líder consolide a pessoa, que esse líder introduza a pessoa na vivência do ministério da célula. Então, esse trabalho sistemático, se a gente tiver 80 pessoas fazendo na igreja voluntariamente, quando a pessoa chegar nessa fase do batismo, ela já está dando aula, já está inserida e já é líder de célula. Quem escreveu aqui, a Ludmila falou, né? Sempre me lembro que o pastor Ednei fala, primeiro a gente ganha a pessoa para a gente e depois para Deus. É exatamente, é isso aí, Ludmila. Pastora. Ai, pastor, amém. E, pastor, e às vezes, assim, nós sempre chamamos os líderes, né, de célula, de ministério, para estarem nesse momento, nesse último momento que a gente faz, e que eu sempre achei muito simbólico. E a primeira vez que eu tive um contato com esse momento que nós temos aqui na igreja, eu fiquei extasiada, amados. Eu achei a coisa mais linda. Eu acho que isso tinha que estar nos cânones.
que toda igreja metodista tinha que fazer esse momento, porque entra aqui, ó, é acompanhar e estar nesse momento como apoio espiritual, a pessoa se sente cuidada. Sabe quando você vai na escola, no passeio, assim, fora, e que é um momento para você de tensão e tudo, mas os seus pais estão lá e você olha e você vê que seu pai ou sua mãe está lá e você se sente, né, cuidado e seguro. É isso que a pessoa se sente quando ela vê ali o líder de célula dela ou o líder de ministério, e geralmente os líderes de ministério as pessoas ainda não conhecem. E aí é a perfeita oportunidade para a pessoa conhecer. Então, você que está aqui provavelmente é líder, ou é líder em treinamento, ou vai ser. E ao receber esse convite que nós fazemos, geralmente nós criamos o grupo, colocamos todos os líderes que vão receber pessoas nesse grupo e convidamos para o momento nesse momento durante o culto da manhã, na escola dominical. Vá com o coração aberto, vá feliz, porque você está fazendo parte de um momento ímpar, transformador, é algo que é para a gente celebrar, sabe? É para a gente ir dando pulo de alegria. Pastor, você pode destacar o vídeo? Não sei se está destacado. Prática, o primeiro contato e acompanhamento. Aqui, amados, nós temos um exemplo de como nós podemos fazer em situações em que ou a pessoa veio a primeira vez na igreja e a gente vai fazer o acompanhamento. Como que isso pode acontecer no contexto dos nossos cultos da igreja? Nós vemos as pessoas se levantando lá quando elas são visitantes, né? Se interessem por essas pessoas que se levantam. Abre o seu coração para isso também. Você viu que é do perfil da sua célula. Eu vejo muito, porque acaba que eu tenho mais contato com a célula das meninas, elas me dão muito feedback da CJM. Quando vieram algumas meninas novas na igreja que elas percebem que é o perfil e tudo, elas vão lá se apresentar. A Gabi Telly já fez muito isso e chama para ir para a célula da CJM. Pega o contato da pessoa, conversa e leva para a célula. Quando algum jovem casal levanta, eu já percebo já os jovens casais eles já vão no final do culto já com o celularzinho na mão, que é para poder pegar o contato e conversar. Então, quando a gente vê essas pessoas já ali em pé, façam esse trabalho também de perceber, de identificar, falar, poxa, eu acho que vou chamar minha célula. E se 2 ou 3 ou mais pessoas convidarem, amém. Que bom que ela teve vários convites. E aí deixa a pessoa entender qual que é o melhor dia, qual que é a célula mais perto, ela que vai decidir, mas é importante que nós façamos esse trabalho também. Aí vamos aqui. A pessoa tá vindo na igreja, você percebeu ela, ou ela também apareceu uma vez na célula pela primeira vez. O que você vai fazer? Primeira coisa, um contato imediato. Entre em contato o mais rápido possível após a decisão dela. Após a decisão dela por Jesus, após a visita dela. O mais rápido possível, não deixa passar, não. Acolhimento relacional. Mostre interesse genuíno pela pessoa, que você de fato interessa por ela, está feliz porque ela foi, porque ela visitou. Oração e escuta. Ouça mais do que fale e ore com sinceridade. Deixa a pessoa contar por que ela foi, contar da vida, contar da família, deixa ela desabafar. E ore por ela com muita sinceridade mesmo. Conexão com a comunidade, convite para a célula, culto ou grupo. Se a pessoa veio para a igreja e você a viu, você chama ela para a célula, você apresenta a sua célula, fala que vai ser muito bom ter ela lá. Se ela foi para a célula, convide ela também para ir para o culto, ou para ir até mesmo para algum evento que vai acontecer, inclusive dia 18, sábado que vem, nós vamos ter um evento das mulheres, da Conexão de Mulheres, vai ter uma caminhada às 9 da manhã, um momento de exercícios ali, muito gostoso, e depois à tarde nós vamos ter uma palestra com a doutora Neuza, que é ginecologista e também escritora, falando sobre menopausa, sobre vários assuntos importantes para nós. Aí você já sabe que vai ter esse evento, você já chama essa pessoa também, já convida ela. Então, isso é importante, começar a conectá-la à comunidade, às pessoas da igreja. Acompanhamento semanal, mantenha comunicação constante. Hoje em dia tem WhatsApp. Na época do pastor, tinha o quê? Vou falar nada, não. Tinha. Mas para ligar era Na minha caro. época, não tinha nem telefone, porque nem todo mundo tinha telefone. Então, tinha que ir lá na casa. Mas aí Exatamente.
vou abrir um parênteses aqui, pastor. Muito sério. Amados, como que a gente vivia sem WhatsApp? Porque eu estava aqui lembrando que na minha época de adolescentezinha, ninguém não tinha WhatsApp ainda. Eu peguei essa fase, viu? Eu sou velha. E a gente fazia festa surpresa para as pessoas e como que dava certo? Como que todo mundo ia na hora certa, sem WhatsApp, sem ficar lembrando, né? Mas hoje a gente tem uma facilidade que é ter o WhatsApp à nossa disposição para continuar acompanhando essa pessoa de forma semanal. E o ensino gradual. Ajude-o a compreender princípios básicos da fé: salvação, oração, perdão, comunhão, batismo. E isso vai se dando no dia a dia, sabe? Esse ensino gradual, ele é aos poucos, é cada dia uma gotinha, é com seu testemunho, é você contando de algo que Deus fez e a gente vai ensinando. E preparação para o batismo, explica o significado do batismo e celebra esse passo. E amados, nós não somos igual aquele pessoal que vende Tim e Vivo na rua que fica pressionando a gente para comprar. A gente não tem que pressionar ninguém para batizar, mas a gente precisa incentivar a pessoa, que é um passo importante na vida dela. A gente não pode desprezar o passo importante que é o batismo. Amados, no batismo, ele é o divisor de águas, ele é uma porta que a gente passa para essa nova vida transformada, assim. Não tem como nós não olharmos para o batismo como algo transformador, relevante e abençoador e que precisa fazer parte. Só nós lembrarmos como a circuncisão era importante para o povo judeu. Era algo assim que a criança nascia, com 8 dias de nascido, já tinha que fazer a circuncisão. Era algo extremamente importante, fazia parte da vida deles. E assim é o batismo para nós. Então a gente tem que incentivar, explicar. E aí, para explicar, você tem que saber, tem que conhecer e celebrar esse passo. 3 formas de contato. Pensando nessa importância do contato imediato, tem aqui 3 formas de nós entrarmos em contato. Não tem aqui carta, nem e-mail, mas tem formas que são eficazes também. O recém-decidido precisa ser contactado de forma imediata após sua decisão. E esse contato inicial é essencial para fortalecer a sua fé e evitar o esfriamento espiritual. Lembra que essa pessoa ela é uma fagulhazinha, ela precisa continuar queimando. Então, vai, fala com ela. Primeira forma, telefonema ou fonovisita, você pode ligar para ela. Eu vou mandar para vocês no grupo lá um exemplo de como que você pode fazer essa ligação. A visita ao encontro, eu não sei como que é aqui para o contexto que você tá sobre visita, mas aqui não é tão comum você visitar alguém, assim, ainda mais quando você não conhece tanto, mas é muito comum marcar para tomar um café. Lá em Vilhena, lá visita, e lá interior, lá, minha filha, a casa da gente é quase pública, mas aqui eu sei que é diferente, é uma cidade grande e tudo, então pode marcar o café, o encontro. E o 3, acompanhamento pessoal. Vamos lá, fonovisita. O telefonema. Ele tem um propósito. Você tem que mostrar interesse genuíno, ganhar a confiança, abrir espaço para uma visita. Então, o primeiro contato é aquela porta de abertura. Aí a preparação, orar, planejar o conteúdo e o tempo e escolher um local apropriado para você ligar. Você não vai ligar e ficar, oi, tá me ouvindo? Peraí, tem barulho aqui. Ah, passou um caminhão. Não, as crianças estão gritando. Pelo amor de Deus. Vai para um lugar tranquilo. E não é uma ligação demorada, queridos. 3 minutos, 5 minutos no máximo. Depende também se a pessoa vai querer falar mais, se ela pode falar, mas não precisa ser nada demorado. E na realização, ser amável, ouvir e avaliar a condição espiritual da pessoa. Perguntar, você vai saber, né? Perguntar se ela vai em alguma célula, se ela precisa de alguma oração, essas coisas. E aí, com o telefonema, você marca a visita, ou marca o encontro, ou marca um café e ora por ela no final. Visita o encontro. Propósito: conhecer a impressão da pessoa, descobrir as necessidades e integrá-la à vida da igreja. Às vezes você vai conversar com a pessoa, ela vai falar que ela precisa de um emprego. Você vai, a gente vai orar por isso. Você vai conversar com a pessoa, ela vai falar que gostou da igreja, e você tem que entender se gostou, como que foi para você o culto, como foi a experiência e tudo. A preparação, fazer esse contato antes, marcar o horário, orar e preparar uma mensagem. Vá com uma mensagem preparada. Fala assim, olha, Deus estava falando comigo esses dias, nesse texto, que fala isso, isso e isso, tal, 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 tal. Gente, isso é poderoso, isso é lindo. Já vá com isso já no seu coração. Marca o horário, chegue antes,
Não se atrase, não deixe a pessoa te esperando. Nós somos metodistas, nós somos crentes, precisamos ter esse horário. Inclusive, já está dando no meu horário, eu já vou terminar. Realização. Fazer a visita em dupla, importante. Não faça sozinho, assim, a não ser que não tenha jeito. Mas faça em dupla. Compartilhe a palavra, ore e motiva esse novo convertido a continuar e a permanecer. E o acompanhamento pessoal, ele após as primeiras visitas, o acompanhamento é semanal, por cerca de 6 semanas, ensinando os primeiros passos na vida cristã e integrando o novo convertido na igreja. Então, o acompanhamento semanal não acaba com uma semana. Então, precisa ter essa constância que a pessoa vai se integrando, sempre mandando a mensagem, dá uma ligadinha também de vez em quando. Se a pessoa não vem na igreja, claro que você vai falar, por que você não foi na igreja? Já desviou? Não, mas você vai perguntar, você vai ser amável, vai ser Jesus na vida dela. O encontro de consolidação, esse aqui é algo que nós podemos fazer de forma tanto quanto rede de células, como a igreja toda, que é o encontro e também como nós podemos fazer de forma individualizada, que é você passar um tempo junto com a pessoa, não só para ter um momento formal, mas descontraído. Nós tivemos a nossa festa na roça, é um encontro de consolidação, você traz a pessoa e tal, é um momento ali bem descontraído, que ela vai no touro mecânico, vai comer um negócio, ou você pode marcar de ir num café, num açaí, tomar um sorvete, chama algumas outras pessoas, sem ser nada formal, mas algo gostoso, assim, para também te conhecer como você de fato é, assim, não só na formalidade, mas conhecer o seu jeito e você conhecê-las também. Os primeiros encontros, foco nas ações, orar, ler a Bíblia, compartilhar a fé. E depois, desenvolver conceitos e valores espirituais. Então, a gente vai começar com o leitinho e depois vai para as comidas mais sólidas. Então, você vai orar pela pessoa, você vai ler a Bíblia com a pessoa, você vai compartilhar a sua fé. E aí, depois, você vai começar a desenvolver os conceitos e valores espirituais. Você vai falar de como que a vida cristã funciona. Como que por exemplo, a pessoa vai ter dúvidas sobre dízimo, sobre oferta. Você vai começar a falar, você vai começar a dar para a pessoa esse entendimento de como que são. Porque as pessoas, às vezes, como o pastor usou o exemplo, desculpa, pastor, usar muito seu exemplo, mas foi muito bom, obrigada. Falou que falava muito palavrão. Se o Valdir já chegasse falando, meu filho, você não pode falar palavrão aqui, não. Talvez nós não teríamos a bênção que é o pastor Ednei. Mas ele teve paciência, ele foi desenvolvendo outras coisas antes. E depois ele vai entendendo, olha, essa forma de falar não combina mais com o seu estilo de vida. Vamos orar por isso? Vamos fazer um propósito de oração por isso? Porque a pessoa ela vai se abrindo para você no decorrer desse processo, ela vai falar sobre os pecados dela, ela vai falar, olha, eu tenho um problema com pornografia, eu tenho um problema com isso, eu tenho um problema com mentira, eu tenho não sei o quê. E aí você vai ajudar nessa caminhada e a desenvolver esses conceitos e valores. 3 níveis de relacionamento. Para dentro, jornada interior e construção de confiança, que nós vamos ter com essa pessoa, esse momento assim mais íntimo. Ministração, cura de dores e fortalecimento espiritual, que diz respeito ao que nós vamos entregar, sabe? Ao que nós vamos proporcionar através da ação do Espírito Santo, sabe? Talvez palavras na célula que seja sobre isso, conduzi-las também ao encontro face a face com Deus, e também nós ministrarmos sobre ela, a respeito de algumas situações dessas. Hoje eu passei por uma situação dessa, uma pessoa lá de Volta Redonda me ligou, falou, preciso falar com você, eu sei que eu não sou da sua igreja, nem nada, mas eu preciso de uma orientação, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Não foi um encontro face a face, mas foi um momento de conversa que foi cura. Então, o momento de conversa com você como consolidador vai ser cura para essa pessoa também. E as mudanças de valores, né? Amor à palavra, comunhão e ao crescimento. Você vai sendo esse instrumento de Deus para ir enxertando esse entendimento no coração dessa pessoa. Tá acabando, gente. Princípios importantes. Mantenha equilíbrio, que é o princípio do bambolê. Não controle demais. Pastora, Oi, desculpa, pastor. eu estou preocupado e eu sou causador disso porque eu demorei muito no começo, mas como nós temos uma outra reunião agora, a gente podia, de repente, retomar daqui na próxima, para não atrapalhar muito, mesmo porque nós estamos adiantados numa aula. Mas só tem esse aqui e esse aqui, Tá pastor. bom, fique à Não, vontade. se eu acho que pode, eu concluo. Mas senão, ó, só tem esse e acabou. Pode ser?
Pode. Então, aí mantém o equilíbrio. Nós não somos os donos das pessoas, elas não têm que prestar devoção a nós. Nós não temos que ser controladores com o que ela come, com o que ela veste, com o que ela anda, mas nós temos que estar por perto, acompanhando e amando. Seja sensível e não resolva os problemas pelo outro. Isso aqui é importante dentro desse processo de consolidação. Hoje mesmo eu falei isso com essa pessoa que me ligou. Eu falei, olha, ela estava vindo tudo sobre um relacionamento, que ela estava se relacionando com uma pessoa que não é cristã e tudo. Eu falei, eu não posso falar para você terminar. Eu não tenho esse direito. Você precisa entender, analisar os princípios e tomar a sua decisão porque você entendeu, porque ela vai ter a responsabilidade com a decisão dela. Agora, se eu falo, fulana, termina esse relacionamento, depois ela passa anos aí solteira e vai falar, aquela pastora falou para eu terminar. E eu tô aqui, 50 anos solteira, por culpa dela, porque eu desperdicei uma chance boa na minha vida. Não pode, nós não podemos fazer isso. A gente tem que apresentar princípios e a pessoa tomar as decisões. Outro princípio importante, não que empreste ou doe dinheiro diretamente. Isso aqui é uma lição importante. Por quê? Se você empresta o dinheiro e a pessoa não vai ter como pagar, ela vai ficar sem graça, ela vai fugir de você, ela não vai querer ter esse contato. E aí pode já aquilo que era para ser um vínculo muito bom acaba se tornando algo complicado. Então, não faça isso assim de emprestar. E a gente tem um princípio que, inclusive, é bíblico. Isso aí a gente tem que aplicar em tudo. Se a gente for emprestar algo para alguém, que a gente tenha para dar. Aconteceu isso recentemente comigo com o Arthur, com uma pessoa de um outro estado da família dele, um familiar bem distante que pediu. E eu falei, amor, a gente tem para dar? Tem. Então, empresta. Aí depois a pessoa começou, olha, eu não vou conseguir agora. E realmente, ela provavelmente estava em dificuldade, não vou conseguir pagar agora. Eu falei, Arthur, libera ela, fala, olha, nós estamos ofertando na sua vida, fique em paz, não precisa se preocupar. E assim ele fez, porque a gente não pode prender as pessoas a nós. Então, mas isso no processo de consolidação, não faça isso. Aí essa questão, ou doe dinheiro diretamente. Se a pessoa falou de alguma necessidade dela, e gente, as pessoas vão precisar, faz parte, eu já precisei. Eu já fui essa pessoa que precisou de ajuda da minha discipuladora, precisou de um socorro, precisou de uma orientação. Eu já precisei. E aí, eu tive essa ajuda de uma forma muito equilibrada, e é o que nós devemos fazer também. Nos procure. Pastora, chegou em nós um caso de uma pessoa que está precisando disso, nos procure, a gente pode ver o que a gente faz, levanta uma oferta. Existem muitas situações que são condições difíceis, e nós estamos aqui para isso também. Mas você, como consolidador, é um campo muito difícil para você, talvez, de ficar preso em uma situação dessa. Outro ponto, outro princípio, ajude o novo convertido a tomar decisões sozinhos, a se responsabilizar pelas decisões e a conhecer princípios. As pessoas às vezes chegam na igreja achando que a Bíblia é um livro de regra, que tá tudo lá, o que faz, o que não fazer, o que fazer, o que não fazer. E não é assim. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecer princípios para tomarmos decisões. E, por fim, ensine a perseverança e a confiança em Deus. A nossa vida com Cristo é uma caminhada maravilhosa, mas ela também tem desafios. Nós não acreditamos naquela teologia de que a gente veio para Cristo e o problema acabou, que está tudo certo. Não, nós vamos ter desafios sim. E a gente tem que ensinar a pessoa a viver essa vida de perseverança na fé, de confiança em Deus diante das dificuldades, de permanecer no caminho em nome de Jesus. E por fim, desafio, gente, é desafio, não é tarefa, é desafio. Ore e peça a Deus o nome de uma pessoa que você pode consolidar nesta semana. Comece um relacionamento de cuidado intencional. Alguém da sua célula. Ou você vai vir no domingo à noite, que o pastor Carim Senegal vai pregar, as crianças vão cantar, e vai ser muito bom. E vai levantar visitantes, você vai olhar e falar, eu vou lá falar com essa pessoa, vou consolidar essa pessoa. E aí você já pode cumprir esse desafio. Amém? Amém. Até aqui, eu vou enviar o slide para vocês e vou enviar também o modelo de ligação, agora mesmo lá no grupo, tá? Para todos poderem ter acesso a esse material e revisitar sempre que quiserem. E estou disponível para dúvidas no privado, caso você tenha dúvidas sobre este assunto. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai orar por nós, pastora. Fecha aí, fechou? Foi. Isso. Vamos aparecer todo mundo bonitinho aí, para a gente tirar foto. Olha o que a Débora Orcida falou. Ela é da célula Manaim, mesmo não podendo frequentar, ausente, ela nunca se sentiu sozinha. Além dos líderes da minha célula, os irmãos e as irmãs puxam minha orelha com amor e carinho, mas também oram muito por mim. Amém. Que bênção. Obrigado pelo testemunho, Débora.
Débora, Glória a Deus. e a Débora daqui a pouco já está consolidando uma amiga. Que ela Amém. para a igreja, olha que bênção. Bênção, bênção. Não, exatamente. A Débora, a Anali, com as duas filhas Anas, vieram para a igreja num momento muito delicado, familiar, né, de vida, e foi através da Débora que elas, se não me falha a memória, elas eram professora, a analística foi professora das filhas da Débora, amizade de fora da igreja, que fez com que ela pudesse trazer e está consolidando. Glória a Deus. Tem Mais mais lindo. gente para aparecer aí na foto? Deixa eu ver. Fala, pastora. Não, eu só falei que coisa mais linda que é esse processo, né, na vida da igreja. O consolidado se torna o consolidador e o ciclo vai continuando. A Kalênia falou, a Débora é bênção, glória a Deus. Se quiser, Ana Maria, pega o seu celular e põe assim, de comprido, assim, na horizontal, daí faz essa bonita foto. Deixa eu ver. Tem gente que não quer aparecer, né? Ah, mas tudo bem. A Valentina estava aparecendo, desapareceu. Ah, não. Ah, agora sim, Valentina. Olha aqui, ó. O Gabriel estava dormindo no colo da mãe e acordou para tirar foto. É o fim do mundo, viu, Gabriel? Queridos, olha, então, a pastora, deixa eu tirar foto aí, a pastora vai colocar o material de hoje, né? E aí o desafio é você dar uma olhada, né? O material ele está bem autoexplicativo. Então, converse com o material, você vai aprender bastante coisa através dele. Fala alguma coisa aí, pastora. Eu ia fazer piada, mas desisti. Eu ia falar alguma coisa. Pastor. Amado, venham para o Conexão 316, vai ter muita coisa para as células, vai ter inclusive uma oficina de a intercessão nas células, que vai ser muito boa, ministrada pela pastora Sara. Vai ter algumas ensinamentos de dinâmica, de como fazer na sua célula. Então, vai ser muito bom. O pastor já falou e eu quero ratificar esse convite aqui nesse momento de foto. Vai ser bênção nas nossas vidas. Continue a se preparar para esse tempo poderoso. Amém? Amém. Posso orar? Amém. E a pastora vai orar, e eu quero lembrar que domingo agora, à noite, além da presença do Carlinhos Senegal, nós vamos ter a inauguração do novo Espaço Kids. O Pedro que está aqui, a Laura que está aqui, nós vamos ter um novo Espaço Kids, ter uma igreja da criança só para vocês, uma igreja novinha para vocês cultuarem a Deus, com pintura nova nas paredes, está muito top. Então, todas as crianças são convidadas, convocadas para estar. E criança só vem se o pai trouxer, né? Deixa eu aproveitar esse um minutinho aqui para dar um testemunho, gente. Até esses dias eu estava falando com a Conceição, se ela lembrava onde nós compramos, porque a gente estava querendo comprar o mobiliário para a Igreja da Criança. E, queridos, eu levei um susto positivamente quando eu entrei em contato com a empresa que forneceu o nosso mobiliário das crianças. Se você nunca subiu lá, suba uma hora para você ver as carteiras escolares que nós temos lá no departamento infantil. Gente, o cálculo que eu fiz, eu não lembro quanto tempo que nós compramos, nem quanto nós pagamos, mas são de excelente qualidade. Mas uma cadeira daquela que nós temos, não sei quando nós temos, deve ter umas 50 lá, ela custa mais de R$ 500. Eu falei, meu Deus do céu, é uma fortuna que nós temos aqui em termos de qualidade, né? Então, eu quero, com isso, testemunhar o quanto que essa igreja busca fazer as coisas com excelência, o quanto que a gente capricha, principalmente com aquelas pessoas que mais precisam, no caso, as nossas crianças. Então, pais, a gente quer retomar a presença das nossas crianças nos cultos, né? A gente sente que, nos últimos tempos, as nossas crianças meio que desapareceram do culto noturno. É óbvio que tem muita gente que optou pelo culto matutino, mas a gente precisa resgatar esse momento. E um dos objetivos nossos em valorizar, redimensionar, planejar o Espaço Kids para que as crianças sintam-se acolhidas e valorizadas
como elas já são pelo MCG Kids. Então, domingo é dia, eu conto com você. Pastora, ora por nós. Amém, amém. Oremos. Ai, muito obrigada por esse tempo, obrigada por cada líder que o Senhor levantou neste lugar, obrigada pelos corações dispostos, pelas mentes abertas a ouvir do Senhor e a ser como Jesus, ser um consolidador. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, nos ensine aquilo que não sabemos e nos dê, Senhor, muito amor, amor por vidas, e que possamos gerar, Pai, em nós, ó Deus, essas vidas espirituais. A tua palavra diz, ó Deus, e nos ensina através do apóstolo Paulo, que devemos interceder com dores de parto, até que Cristo seja gerado naqueles em que estamos, ó Deus, ensinando e consolidando, que possamos viver essa realidade espiritual. Nos desperta, Senhor, a vivermos um tempo de multiplicação. Gera em nós, ó Deus, esse desejo de multiplicar, de avançar e de ver vidas sendo transformadas, vidas confessando Jesus publicamente, vidas sendo batizadas neste altar. Nós queremos ser testemunhas ao Pai desse grande dia, porque sabemos que há grande festa no céu. Desperta o teu povo, Senhor, nos chacoalha, nos motiva, nos ensine, nos ajude a avançar em direção a esta verdade. Assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Deus abençoe a todos. Quem não colocou o nome, coloca agora o nome aí no chat para marcar sua presença. Um beijo. Beijo. Oh, irmã.